Meus amigos e minhas amigas, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Um forte abraço de coração para todo mundo que a partir de agora começa a conversar com a gente, bater esse papo com a gente, com o nosso programa aqui no Facebook do Paulo Duarte, o Paulo Duarte Sem Medo da Verdade. Antecipadamente, obrigado pelo carinho de todos vocês, essa turma amiga que diariamente nos acompanha, bate papo com a gente, conversa com a gente através aqui das redes sociais, viu? Bom dia também, boa tarde, boa noite para os demais sites que nos acompanham, a minha parceria com o meu querido Luiz Orlando Batista. Alô, Luiz Orlando, muito bom dia. A turma amiga que está me acompanhando através das redes sociais do Luiz Orlando Batista, Luiz com Z Orlando Batista, das redes sociais Luiz Orlando, da minha querida rede social da Majestade do Samba. Aquele abraço, meu povo da Majestade do Samba, e também do grupo de amigos que curtiram a Olho Vivo. São sites que estão aqui, independentes redes sociais, que mantém aí a dignidade da verdade, com o meu amigo, meu irmão e meu diretor, agora vai ser, né? Meu diretor da turma do bate-papo, Luiz Orlando Batista. Um abraço para todo mundo, bom dia de coração a você, em qualquer lugar do planeta. Hoje é dia 4 de dezembro do ano da graça de 2020, é uma sexta-feira com muita calma, muita tranquilidade. Meus amigos, eu com 52 anos que vou completar de profissão, 69 de idade, às vezes me digo assim, olha, não me surpreendo com mais nada. Mas infelizmente, como eu sempre falo aqui, a calada da noite, nos submundos, os subterrâneos políticos e mais outras coisas, na Ilha da Fantasia, a moçada pronta. Na verdade, e que se dane o povo. Esta é a realidade. Vejam bem, eu quero colocar para vocês aqui o seguinte: eu recebi agora há pouco, por volta das 6 horas da manhã, como eu sempre recebo de vários homens públicos, o comunicado do senador Álvaro Dias, do Paraná. Vocês sabem o que aconteceu na calada da madrugada de hoje, na Ilha da Fantasia? Eu vou ler para vocês. Vocês sabem que, inclusive hoje, sexta-feira, o povo capixaba vai ter o privilégio de receber o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados no estado do Espírito Santo, num almoço com o governador Renato Casagrande. Até aí tudo bem, tá? Com a bancada federal do Espírito Santo, até aí tudo bem. Porém, tem um detalhe que deve ter uma conversa a sós com o governador. Vocês acham que é o quê? E é o quê? Claro, com relação aí à reeleição da Câmara dos Deputados ou a eleição de alguém indicado pelo iluminado Rodrigo Maia, deputado federal pela minha cidade no Rio de Janeiro. Mas, na madrugada de hoje, segundo o comunicado que eu recebo agora aqui do senador Álvaro Dias, ele diz: um absurdo contra o que estabelece a Constituição brasileira. O ministro Gilmar Mendes, tinha que ser ele do STF, votou na madrugada de hoje, de madrugada, pela reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para as presidências da Câmara e do Senado. Muito bem. O relator da ação defendeu no plenário virtual, tá certo, que só poderá haver recondução imediata do cargo para o comando das duas casas uma única vez. O ministro Dias Toffoli acompanhou o voto de Gilmar Mendes, como sempre, os dois, sem qualquer ressalva. Já Cássio Marques, indicado pelo presidente Bolsonaro, decidiu que Alcolumbre pode ser reeleito, mas o Maia não. A pergunta que está aqui no comunicado que eu recebi do senador Álvaro Dias é o seguinte: o STF vai liberar a reeleição mesmo rasgando a Constituição que claramente veda a medida? Até aí, fazer o quê? Mas eu digo sempre, à noite, a calada da noite, no submundo do esquema político brasileiro, acontecem coisas que até o diabo duvida.
E agora que está. Você sabia que ia ter votação de madrugada em Brasília, no STF, segundo o comunicado que eu recebo aqui do senador Álvaro Dias? E a Constituição? Se não me falha a memória, é o artigo 57 da Constituição, que tem um inciso que diz claramente não poder haver reeleição. O cidadão não pode ser reconduzido ao cargo na eleição subsequente, a próxima, a seguinte, essa. O STF, eu já comentei isso aqui anteontem, o STF anteriormente tinha dito que era um problema do Congresso, mas agora mudaram de opinião. É ou não é? Gente, é brincadeira o negócio desse. Para que vale a Constituição? Vale somente para quem? A Constituição brasileira. Aí vão declarar que a Constituição é inconstitucional, ou esse artigo é inconstitucional, ou inciso é inconstitucional, indo de encontro, lamentavelmente, contrário a todas as opiniões do povo brasileiro. Por que esse negócio? Mesmo que agora o Maia não queira mais ser candidato à reeleição, vai indicar outro, tanto é que está viajando pelo país, gastando dinheiro público, gastando nosso dinheiro, como acontece hoje no Espírito Santo. Ele vai estar almoçando com o governador Casagrande. Será que é alguma coisa de interesse do povo? Eu não acredito. Sincero e honestamente, lamentável sob todos os aspectos esse posicionamento aí do ministro, ilustríssimo senhor ministro, com todo respeito, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E o entendimento do novo ministro Cássio Marques, que disse que o Alcolumbre pode, o Maia não pode. Então, eles têm a caneta, e o povo brasileiro tem que ficar aturando este babado todo, lamentavelmente. Muito bem. Eu quero colocar um outro assunto para vocês, e às vezes as pessoas chegam, poxa, mas você persegue 3 governadores. Como eu vou ler aqui para vocês, está aqui no WhatsApp do nosso Paulo Duarte Sem Medo da Verdade, tá certo? É o seguinte, está aqui 999859835. Muito bem. O Josué de Oliveira, ele diz, Paulo, a sua vida no seu programa é perseguir Renato Casagrande, Jorge Dória e o governador Witzel do Rio de Janeiro. Um homem de Deus. Tudo bem, respeito. Agora, Josué, eu não persigo 3 governadores. Tanto é que o nosso programa, aqui no Facebook, nas páginas do Luiz Orlando Batista, Luiz Orlando, nas páginas da Majestade do Samba, minha querida escola do Rio de Janeiro, meu coração é insulano, mas cada dia mais eu me apaixono pela turma da Majestade do Samba, acompanhando a história dessa escola, e também no grupo dos amigos que curtiram a Olho Vivo. Eu não persigo ninguém. Quem sou eu? Eu fui perseguido durante muito tempo nas emissoras de rádio e televisão, justamente por falar aquilo que eu acredito na verdade e deixar a opinião do povo. Então, Josué, para que você não continue com esta opinião, vejam bem, eu vou passar para vocês um trecho do pronunciamento do deputado Coronel Telhada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vejam bem o que fez o iluminado governador Dória de São Paulo, em mais uma ação que deixa todo mundo embasbacado. Ouçam bem o trecho que eu separei aqui do pronunciamento do deputado Coronel Telhada, que é da Polícia Militar e é deputado estadual em São Paulo. Vejam bem o que ele diz. Ouçam. O governo de São Paulo retrocede na situação da calamidade, muito bem, dizendo que está havendo um aumento, uma segunda onda aí. Mas, misteriosamente, no dia 1º de dezembro, terça-feira última, passada, o governo de São Paulo, comandado por João Dória, cortou o serviço de jantar de 57 das 59 unidades do programa Bom Prato, que serve a refeição a R$1. R$1. Dizendo que se há um aumento, uma segunda onda. Misteriosamente,
Tem uma determinação do Ministério Público para o governo de São Paulo continuar fazendo jantar e também servindo comidas aos finais de semana enquanto durar a pandemia. A pandemia, o estado de calamidade, ele vai até dia 31 de dezembro. Mas não, o ditador João Dória simplesmente cortou o jantar de 57 das 59 unidades de Bom Prato no estado de São Paulo. E não é só isso, eles também estão cortando o atendimento nos restaurantes de Bom Prato aos finais de semana, feriados e jantares, assim como a refeição gratuita para 15 mil moradores de rua. Ou seja, ao mesmo tempo que ele retrocede na pandemia, dizendo que piorou a situação, ele corta a comida de quem necessita. Ele corta jantares de 57 unidades, ele corta as refeições aos finais de semana, feriados e também os jantares. Muito bem. Alô, governador Dória. Alô, João Dória. Alô, João Dória. Alô, João Dória. Ei, por favor, bom dia para o senhor, com todo respeito. Que vergonha! Mas por que isso? Ah, mas não ter aglomeração. Gente, o restaurante Bom Prato em São Paulo é como tem aí vários restaurantes a preço popular, vendendo almoço e jantar a R$1. Quantas pessoas dependem disso? E ele corta dos 59 restaurantes Bom Pratos de São Paulo, o iluminado João Dória, governador, corta 57. Agora, anteontem, foi denunciado ontem, logo após a eleição. Não pode, isso aqui, final de semana, não tem almoço, não tem janta no Bom Prato, a R$1. No que? O morador em situação de rua corta 15 mil. Vão ficar com fome em São Paulo. Moradores em situação de rua. Aqueles que podem pagar R$1 ainda pagam, mas também tem gente que trabalha ou está sem emprego, que tem aí R$2, R$3, almoçava e jantava. A partir de hoje o João Dória cortou. Por quê? Qual o motivo plausível, governador João Dória, de acabar com isso aí em 57 das 59 unidades? Isso é maldade. Com respeito ao senhor João Dória. Que vergonha! Isso é maldade com a população que tanto precisa. Por que o senhor não cortou antes das eleições em São Paulo? Por que o senhor não fechou 57 restaurantes populares ou Bom Prato? Tá certo? Acabando com a janta, melhor dizendo? Acabando com o atendimento nos finais de semana? Ou o senhor acha que ninguém trabalha final de semana? Igual o senhor? Que é isso? E os moradores em situação de rua, 15 mil gratuidades, o senhor cortou. Lamentável. Sincero e honestamente, é um fato triste, mais um na conta do iluminado João Dória. Parabéns aí ao deputado estadual Coronel Telhada de São Paulo pela denúncia, e mostrou com documentos, inclusive o Dória desrespeitando uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Enfim, ele é governador. Muito bem. Deixa eu dar bom dia para o meu povo que está aqui comigo. O Ronald, bom dia, muito bom dia para você, grande Paulo Duarte, bom dia. Meu compadre, meu irmão Tadeu Spalenza, alô Tadeu Spalenza, aquele abraço, um abraço para você, compadre. Um beijo na família aí, viu? A Maria Araújo, bom dia, sucesso, Paulo, bom dia. Paulo, infelizmente, esse é o nosso Brasil. É uma triste e sofrível realidade os fatos que acontecem, né, Maria? O Marzinho, locutor, alô Marzinho, locutor, aquele abraço para você, tudo de bom, meu querido. Solemar de Aquino, bom dia. Alexandre Melo Ferreira, bom dia, um abraço, muito obrigado pelo carinho aí de todos vocês, viu? Muito bem, eu quero colocar um outro assunto para vocês aqui, tá? Meu povo da nossa cidade do Rio de Janeiro, e daqui a pouco eu quero falar para o pessoal do Espírito Santo todo, com relação aí, equipe de transição de Cariacica e de Vila Velha. Para quem não é do Espírito Santo, são dois gigantescos municípios da Grande Vitória, um instantinho só. Mas antes, alô meu povo amigo do Rio, alô Rio, alô Rio, alô SEDAI, alô SEDAI, alô SEDAI, cadê você, SEDAI? Que absurdo, numa pandemia infernal, os números crescentes, claro que a população também é culpada, volto a dizer, por não seguir os protocolos de segurança na maioria das vezes.
Fala assim, então, mas tem que higienizar bastante as mãos e tudo mais. Muito bem, para vocês terem uma ideia, 30 localidades da capital carioca e região metropolitana estão com problema de abastecimento de água. Não é de hoje, SEDAI. Vamos aos estúdios da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. De falta d'água no Rio de Janeiro parece não ter fim. Ao menos 30 localidades da capital e região metropolitana podem enfrentar o problema. A agonia das torneiras secas começou há cerca de 15 dias por conta de um problema em uma bomba da elevatória do Lameirão, responsável pela distribuição da água na cidade. A diferença é que agora a SEDAI passou a divulgar diariamente em seu site as localidades potencialmente afetadas. A medida atende à determinação do Ministério Público e da Defensoria, que inclui também o rodízio de abastecimento para não prejudicar apenas uma região da cidade. Na previsão de falta de água desta quinta e sexta-feira, estão bairros da Zona Norte, Sul e Oeste cariocas, além dos municípios de Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, São João de Meriti, Nilópolis e Mesquita. Em nota, a SEDAI disse que a previsão de normalização do serviço em 100% continua sendo dia 20 de dezembro. Até lá, a elevatória continuará operando com 75% da sua capacidade. Em coletiva de imprensa nesta semana, o governador em exercício, Cláudio Castro, explicou por que o problema é de difícil solução. Como se fosse um prédio de 20 andares para baixo, tem um motor de 35 toneladas, que tem que ser retirado para consertar. Então, realmente, é uma publicidade, é uma coisa que realmente tinha que ter sido resolvido antes. A informação que eu tenho é que já está listado desde o ano passado. O material chegaria aqui durante a pandemia. Tem um cobre que só no Chile faz e que aí, por causa da pandemia lá, a gente não está conseguindo importar. Então, tudo isso gerou uma dificuldade. Não é um problema simples, um erro simples que a gente possa lá gerar uma chave e resolver. A SEDAI disse ainda que está realizando manobras para redirecionar e equilibrar a distribuição de água por meio de carros-pipa, com prioridade para hospitais e serviços essenciais. Um gabinete de crise foi montado para acompanhamento das ações. Em entrevista nesta quarta-feira, o presidente da companhia, Edis Fernandes de Oliveira, disse que os consumidores serão ressarcidos pelas falhas no abastecimento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Um abraço, Raquel, obrigada. 20 de dezembro, hoje é dia 4. Então a população da nossa cidade do Rio de Janeiro tem mais de 16 dias de desespero com relação à água. Não é de hoje os problemas com a SEDAI. Vocês lembram no ano passado? O pessoal do Brasil acompanhou o drama da população carioca com relação aí à água de péssima qualidade, barrenta, com um odor violento, e a água não tem cheiro. E agora, o próprio governador em exercício, o senhor Cláudio Castro, vem dizer que o problema da pandemia deveria ter sido feito antes, mas não foi feito. Não adianta dar desculpa agora. O problema é resolver o problema. Não é? Lamentável. Então, meu povo amigo do Rio de Janeiro, olha só, em Queimados, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Japeri, São João de Meriti, Nilópolis e Mesquita. Além, é claro, tá certo, da zona sul do Rio, zona norte, até dia 20 de dezembro. Aí, a desculpa, mas vem o Natal, aquela história toda, e eles vão enrolando, lamentavelmente, né? O meu compadre Tadeu Espaneza diz aqui: Paulo, esse João Dória está mandando mais do que o presidente. Ele já se acha presidente, compadre. O iluminado Dória já se acha presidente. Aquilo que eu disse ontem aqui, ele inclusive anunciou que não vai esperar a decisão da Anvisa coisa nenhuma, ele vai vacinar o pessoal de São Paulo. Ele diz, os brasileiros da cidade de São Paulo, com a Coronavac. Tudo bem se a Anvisa liberar com toda a segurança, que vacine. Mas eu volto a dizer aqui para a população, não se iluda com voz de político. Lamentavelmente, boa parte do político brasileiro está numa situação de credibilidade zero. Essa é a realidade. Então, vamos seguir protocolos de segurança do Sistema Nacional de Saúde. Esqueça também a Organização Mundial de Saúde, que essa organização, com respeito que pode merecer, também troca mais de opinião do que eu de camisa e você também. Não é verdade? Confie em pesquisadores, cientistas,
O Brasil tem hoje excelentes profissionais desta área que batalham pela falta ainda de investimento. Então não levem muito a sério o que político diz. Siga o protocolo de segurança, cada um tem que fazer a sua parte, evitando a aglomeração. Porque realmente, galera, não tem segunda onda na minha visão. É a mesma, só que vocês sabem, 14 em 14 dias a coisa vai indo. O número de mortes vai aumentando. Vai aumentando. O pessoal chutou o balde há muito tempo. Distanciamento não existe. Os governadores e prefeitos também não estão nem aí. Os ônibus continuam lotados. O VLT, o BRT, o metrô, a supervia, esta ridícula supervia do Rio de Janeiro, esta dantesca supervia. Os trens continuam lotados. Com respeito aos vendedores ambulantes que precisam trabalhar, mas entram nos vagões sem máscara, vagão de trem amontoado, sem máscara, todo mundo gritando e falando ao mesmo tempo, uma zona completa, lamentavelmente, que me perdoem a expressão, e a população sofre. E os governantes sempre com as benesses com os empresários, né? A Helena, bom dia, Paulo, bom dia, querido, um forte abraço para você aí, viu, um abraço, muito obrigado. A Rízia Santos, um abraço, Rízia, bom dia. Mas, meus amigos, na região metropolitana da Grande Vitória, para vocês que não são do Espírito Santo, tá? Ou quem não conhece, o Espírito Santo tem aí a região metropolitana gigantesca, que envolve vários municípios como Viana, Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra, Fundão, Guarapari e tantos outros. As eleições acabaram. Novidades, isso e aquilo, muito bem. As equipes de transição estão sendo formadas para que haja aí a transição tranquila, como acontece em todo o Brasil. O que me chamou a atenção, e eu não sei se o povo capixaba aí, é o seguinte: a equipe de transição do prefeito eleito de Cariacica, um dos maiores municípios do estado, o deputado estadual Euclério Sampaio, do DEM, está formada e se reuniu pela primeira vez ontem. Os 6 integrantes foram selecionados pelo prefeito da cidade de Viana, Gilson Daniel, que vai coordenar todo o trabalho do município. E também foi indicado pelo prefeito eleito, o senhor Arnaldinho Borgo, no município de Vila Velha, para ser o coordenador também dos trabalhos de transição no município de Vila Velha. O prefeito ainda está no cargo em Viana. É ou não é? Ele é o prefeito de Viana ainda. Então, vai coordenar o município de Cariacica e o município de Vila Velha, equipe de transição, escolher as pessoas que fazem parte tecnicamente e tudo mais, muito bem. Agora vejam bem, a declaração do senhor prefeito eleito do município de Cariacica, que é o deputado Euclério Sampaio, ele, de acordo com o senhor Euclério, Gilson Daniel teve, abre aspas, carta branca para escolher pessoas técnicas que fossem de sua confiança. Muito bem. Então tem vários nomes aqui. O Euclério Sampaio, prefeito eleito, diz: dei carta branca para Gilson montar a equipe com nomes técnicos que dominam a gestão pública. São especialistas em suas respectivas áreas, como saúde, educação, gestão pública e finança, disse Euclério Sampaio por nota à imprensa capixaba. Muito bem. Do outro lado, tá? Nós temos aí no município de Vila Velha, tá? A presença também do Gilson Daniel. Doutor simpático Euclério Sampaio, será que o senhor não tinha conhecimento de nenhum técnico no município de Cariacica? Alguém de competência, de confiança sua para assumir isso aí? Fazer essa transição? Equipe de transição? Tem que trazer o Gilson Daniel? Prefeito eleito de Vila Velha, o Arnaldinho Borgo, também? Será que não conhecia ninguém? Para fazer essa transição? No mínimo, estranho. Mas fazer o quê, né? Eu fiquei, quando li toda essa nota, tá? Eu fiquei imaginando, puxa vida, mas como? Por quê? Por quê? Tem que trazer um prefeito que está no cargo para coordenar aí equipe de transição em 2 municípios, além do dele. Realmente deve ser um prefeito, super prefeito, o senhor Gilson Daniel, e
o senhor Euclério e o senhor Arnaldinho Borgo, eu acho que deve uma explicação mais contundente à comunidade. Mas, enfim, fazer o quê, né? Deixar para lá. Muito bem. Eu quero colocar rapidamente outro assunto para vocês aqui. E agradecer aqui, quem mais está comigo aqui, Josué, o Josué que eu respondi a ele agora há pouco, está aqui comigo, meu amigo Marcelo Elias Barrelli. Alô Marcelo, aquele abraço para você, obrigado aí pelo carinho de todos vocês aqui, viu? Muito bem. Olha, minha gente amiga, quando eu falo aqui e falei da Organização Mundial da Saúde, tá? É um fato preocupante quando a Organização das Nações Unidas, ela tirou a maconha da lista de drogas mais perigosas. A Organização das Nações Unidas aprovou uma recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que retira a maconha da lista de narcóticos perigosos, onde aparecem drogas como a heroína e a cocaína. Agora, a maconha está classificada entre as substâncias com menor potencial danoso. A proposta foi aprovada por uma diferença pequena. 27 países votaram a favor da mudança, entre eles Estados Unidos, Canadá e grande parte da Europa. Outros 25 votaram contra. O Brasil foi um dos contrários à mudança, assim como a China, Rússia e Turquia. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, justificou a posição do Brasil porque o governo vê a mudança como parte de um movimento para facilitar o plantio e o uso da maconha. Há um movimento muito claro de tentar fazer com que a maconha possa ser cada vez mais flexibilizada para que ela seja plantada sem nenhum limite, sem nenhum controle. E isso o governo do presidente Jair Bolsonaro não vai permitir. Já o professor da Escola Paulista de Medicina, Dartil Xavier, que coordena o programa de orientação e atendimento a dependentes da Unifesp, avaliou a mudança como um avanço e disse que ela está embasada na ciência. Essas decisões vêm em cima de uma série de estudos e constatações, ou seja, por exemplo, por que houve a legalização da maconha no Canadá? Foi em cima de estudos muito sérios que foram feitos, mostrando que o preço do proibicionismo é muito alto, e ele não ajuda nem quem é dependente, e ele acaba criminalizando o usuário, né? A mudança na classificação foi recomendada pela OMS em janeiro do ano passado. Outras recomendações que também tinham sido feitas pela organização não foram aprovadas, e a ONU continua recomendando o controle da droga. A medida não obriga os países a adotarem mudanças em suas legislações sobre a maconha. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Um abraço, Eliane. Obrigado aos amigos da Rádio Nacional São Paulo. Bom, tem o posicionamento dos estudos de que isso pode facilitar a plantação da maconha para efeitos medicinais. Então, houve essa retirada por indicação da OMS da maconha das drogas mais perigosas do mundo. Foi votado e a maioria dos países deu ok. Agora eu fico aqui pensando o seguinte: fiscalizar como? Como vai haver uma fiscalização a esse respeito, já que ela continua sendo uma droga ilícita? Tudo começa pela maconha. Ou estou errado? E vai aumentando, aí vem a cocaína, aí vem a heroína, vem o crack e tudo mais. A liberação das drogas continua sendo aí um ponto de discordância muito grande em todo o planeta. Essa é a realidade. Mas temos que tomar muito cuidado. Essa decisão, esse posicionamento da Organização Nacional, da Organização Mundial da Saúde, é preocupante para muita gente, sim. Desde que haja uma fiscalização e que o plantio seja muito bem fiscalizado. Eu duvido que aconteça. A ver, Paulo, se é contra ou a favor nesse posicionamento em função, se houvesse uma coisa séria, tá, para colocação para efeitos medicinais é uma coisa, mas simplesmente tirar das drogas mais perigosas com esse intuito e não ter uma fiscalização e acabar liberando o barraco todo, eu acho preocupante. Eu sou contra. O meu amigo Altemar Collen. Altemar, um abraço para você, bom dia, meu querido. Um abraço, Altemar Collen, na nossa querida cidade de Colatina, no noroeste do estado do Espírito Santo. Um abraço para vocês, a nossa querida Colatina.
da turma amiga do estágio Justiniano de Melo e Silva, aquele abraço para esse pessoal todo aí. Bom dia, Altemar, um abração para você, sucesso. O Marcelo Elias Barrelli diz, bom dia, Paulo Duarte, os ladrões estão fazendo a festa em Campo Grande pela madrugada, mais uma loja foi alvo dos gaturebas, você não vê polícia de madrugada. É uma realidade, e pelo Brasil afora. De madrugada só o Gilmar Mendes que votou essa madrugada, pela reeleição do Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Isso de madrugada eles fazem. Mas a polícia realmente é complicado. É complicado. E mais uma vez, não somente no Espírito Santo, na Grande Vitória, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em qualquer lugar, os efetivos policiais continuam sendo muito aquém da necessidade das grandes metrópoles por aí afora. Infelizmente, lamentavelmente, para vocês que não são do Espírito Santo, Campo Grande é uma cidade. Campo Grande, inclusive, já foi feito um movimento para separar do município de Cariacica, porque é um gigantesco, um bairro que se tornou uma cidade. E, lamentavelmente, mais roubos, assaltos e furtos continuam acontecendo. Minha gente amiga, está na hora de ir embora, tá? Muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês, viu? De coração. Um abraço aqui para Elza Félix, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A turma amiga que está me acompanhando no nosso Facebook e nas redes sociais é Luiz Orlando Batista, Luiz Orlando Majestade no Samba, no Rio, tudo aqui no Rio de Janeiro. A turma amiga do grupo dos amigos que curtiram a Olho Vivo, muito obrigado pelo carinho. E eu convido vocês para logo mais às 3 horas da tarde, tá certo? A reunião da nossa turma do bate-papo, com o comando de Luiz Orlando Batista, trazendo os principais destaques do mundo do esporte. Situação aí do Vasco, foi para o espaço ontem também. A desclassificação do Flamengo, o rebook está lá na Gávea, o rebook está em São Januário, mesma coisa acontecendo no Botafogo, enfim, estes assuntos e muitos outros vão estar nas redes sociais do Luiz Orlando e também aqui no Facebook, com a nossa reunião da turma do bate-papo, realizada aqui no Rio de Janeiro. Tá certo? Elza, um abraço, bom dia, muito obrigado por você também, viu, querida? Tudo de bom. Meus amigos, muito obrigado. Tenham todos vocês uma ótima sexta-feira. Galera, distanciamento social, isolamento não existe mais. Distanciamento social. Máscara, usa máscara. Tem máscara de todos os tipos, de toda qualidade, todo preço. Álcool gel, economiza na cervejinha, compra aquele borrifador, compra o vidro de álcool gel no atacado, aí tá mais barato do que uma garrafa de cerveja. Eu tenho certeza que você vai se precaver, vai se proteger, vai proteger a quem você gosta. Não existe ainda uma vacina oficializada. Ah, Paula, do Reino Unido. Foi no Reino Unido, não foi aqui. A Rússia com a Sputnik é lá, não foi aqui. Então aqui ainda não tem definida. O dia que tiver, começar a imunização, entendeu aqui? É que vai ainda demorar algum tempo, não vão, são 6, 7 meses, não, estão fazendo tudo às pressas. E Deus ajude que funcione. Então, quando tiver todo mundo vacinado, aí talvez você possa relaxar algum tempo. Mas tudo ainda vai depender da vacina, tudo ainda depende do distanciamento social, tudo ainda depende da consciência de cada um de nós. Esqueçam os políticos o que eles falam na maioria, porque lamentavelmente a maioria não tem credibilidade. Forte abraço, minha gente, e até amanhã, sábado, às 8 horas da manhã, aqui com o Paulo Duarte, Sem Medo da Verdade. Um abraço carinhoso a toda essa turma das redes sociais e que o bom Deus permaneça em todos os lares do meu querido Brasil, porque graças a ele a vida continua. Um abraço, minha gente amiga.